Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos em mais uma live pela Assessoria de Relações Públicas e Comunicação Social do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. Hoje, iniciando esta live com o assunto abordagem técnica à tentativa de suicídio. Esse tema, ele ainda existe um tabu relacionado ao falar de suicídio. Então a gente está aqui para desmistificar esse mito. É uma redundância que eu estou falando, sei disso, mas é importante dar ênfase nesse assunto, por isso a redundância, para que a gente possa quebrar esse tabu e falar sim de suicídio. Então, estamos trazendo aqui primeiro o Sargento Jefferson, um cara que dispensa comentários, seu currículo técnico profissional já fala por si só, e se assim eu posso falar também um currículo pessoal. Fora das quatro linhas ali, a gente troca figurinhas sobre ocorrências, sobre parte técnica, e aí também é o meu amigo bastante pessoal. Sargento Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui, colaborando com esse momento, né, que é o Setembro Amarelo, falando sobre o sistema suicídio, onde vamos falar das nossas atividades como bombeiro durante essa abordagem nessas ocorrências. É isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, fiquem à vontade para mandar mensagens, perguntas na nossa rede do Instagram, @bombeiromilitar.al. Sargento e senhores, falando um pouco sobre Setembro Amarelo, não é? Desde 2015, o Ministério da Saúde ele intitulou o mês de setembro como mês de prevenção à tentativa de suicídio aqui no nosso país. Por que isso? Porque no dia 10 de setembro é lembrado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa data foi intitulada desde 2003 pela Organização Mundial de Saúde e em 2015 o nosso Ministério da Saúde intitulou este mês de setembro justamente relacionado a essa data de prevenção mundial. Falando um pouco de suicídio, como eu falei no início, é um tabu. Na verdade, ainda existe esse tabu de falar sobre esse assunto e a gente quer quebrar esse tabu que é muito importante. O objetivo, pessoal, é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade a esse tema. É muito importante falar sobre isso. O ouvir e o falar estão muito atrelados, digamos assim, diretamente proporcional, se assim eu posso falar, em relação a esse tema. E mostrando assim, trazendo para a gente dados estatísticos, no ano de 2019 foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial de Saúde. E veja só, sargento, mais de 700 mil pessoas morreram com esse assunto chamado suicida. É uma a cada 100 mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então é um número considerável, é um assunto que a gente realmente precisa debater para que esses números eles reduzam, não é? E aqui no Brasil, há uma faixa etária de jovens entre 15 e 29 anos. O suicídio, por isso, é a quarta causa no mundo depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Com todos esses dados estatísticos aqui no nosso país, pessoal, o Corpo de Bombeiros Militar, essa atividade de salvamento, atividade de abordagem técnica à tentativa de suicídio, ela é inerente à nossa atuação. Então, sargento, como é que o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas ele vem se preparando para a capacitação dos seus militares, e se só são realmente militares da caserna, do Corpo de Bombeiros que fazem essas capacitações, como toda essa logística, essa preocupação da nossa corporação em relação ao atendimento à tentativa de suicídio? Veja só, Cordeiro, não só o Corpo de Bombeiros de Alagoas, mas as demais corporações, muitas vezes agimos empiricamente nessas situações, né? Muitas vezes por leituras de cunho policial, na questão de negociação de reféns, de repente alguém estudava ali e na hora de abordar a gente desenrolava. No entanto, o nosso foco era distrair para
agarrar o tentante, né? Então, eu acho que isso aí foi uma necessidade de outras corporações também. E aí, em 2015 para cá, o Major Diógenes, que é um dos precursores da abordagem técnica suicídio, começou a fazer esse trabalho, lançando livros, manuais. O Corpo de Bombeiro também começou a despertar para isso. E aí também temos a colaboração do Tenente Coronel Edi Paixão, né? Na época, Major Edi. E através da Major Elaine, conseguiu trazer o Major Edi para Alagoas, onde nós formamos a primeira turma, né? De abordagem técnica suicídio. Já em 2020, né, ano passado, conseguimos fazer a nossa segunda turma, né, uma comissão formada pelo Tenente Coronel Jack Emerson, o Major Christian, a Sargento Ilenay e a Tenente Graziele, que foram alunos do primeiro curso, conseguiram montar o plano pedagógico. E aí conseguimos formar essas duas turmas. Devido à pandemia, a gente teve uma redução e paralisação praticamente de todas as atividades instrutivas, né, não só a corporação de todo o Brasil. Mas um dos objetivos é o quê? Fazer com que a abordagem que a gente aplicava antigamente, que era o distrair para seja abordada tendo em vista alguns estudos, né, onde as pessoas que eram abordadas de forma física de imediato, sem dar a escuta para a pessoa, ela vinha também a cometer o ato. Né? Como também a tentativa, muitas vezes, de querer agarrar a vítima poderia causar danos, né? Bombeiro se machucava, a vítima também se machucava. E aí, o Corpo Bombeiro de Alagoas, desde 2018 para cá, a gente está conseguindo, já formou 2 turmas, nas unidades operacionais. Isso é tema de discussão, como pré-eleção de trabalho, né? E algumas instruções diárias a gente sempre tenta estar colocando o assunto para que as guarnições, todo mundo fique interagindo dentro do protocolo estabelecido durante a abordagem técnica do suicídio. Ok. De antemão, pessoal, o Sargento Jefferson falou um termo técnico chamado tentante. O que é o tentante? A gente não chama aquela vítima que tenta contra a própria vida de suicídio, certo? Então, toda vez que vocês escutarem esse termo tentante, pensem nessa vítima, tá certo? Que essa é a nossa realidade, é o nosso termo técnico. Então, tentante, ele é o suicida, tá certo? Mas essa nomenclatura a gente não utiliza, ok? Sargento, em relação aos cursos, o senhor foi aluno da primeira turma, não é? E hoje o senhor é instrutor do curso de abordagem técnica tentativa de suicídio. Então, como é, na sua visão, de você ser aluno de um curso de formação, no caso, o CATS, o primeiro CATS, e como ser instrutor do segundo turno, da segunda turma? Como é essa relação de você ser aluno e depois ser instrutor? Né? Porque a gente sabe que a gente aprende 2 vezes mais se a gente começa a instruir. Então, como é essa sua relação? Exatamente. A questão de instrução, quem ensina aprende 2 vezes, né? Isso. Então, a princípio, quando a gente parte para essa fase de instrução, da minha forma de pensar, quando a gente se debruça em cima de determinados assuntos, para a gente contribuir de forma positiva, né? Então, junto experiências vividas anteriormente ao CATS, como eu já passei por situações que, na minha visão, eu tinha feito tudo no padrão, né? Apesar de ter o sucesso, mas quando a gente se especializa e vê que as técnicas empregadas, utilizadas antes, estão totalmente erradas, né? E aí a gente vai participar de um grupo, faz uma seleção e vai montar esse grupo. Então, quando participamos do segundo grupo como instrutor, então a gente se dedica mais, a gente coloca mais aquele lado de experiência também ali para colaborar, e a carga de informação que a gente tinha adquirido, com a carga de informação que a gente se prepara e transmite, isso reforça mais ainda o processo de aprendizagem e faz com que as pessoas que estão ali recebendo essas informações transmitam a confiança, né, fazendo com que as pessoas acreditem que aquela técnica que está sendo ali passada, ela realmente surte efeito, ela realmente é necessária durante as ocorrências. Importante, dá para perceber assim, que a nossa corporação, ela está desde 2018 para cá formando, capacitando esses militares na abordagem tentativa de suicídio. É uma preocupação, como eu falei no início, é inerente à nossa função. Então, quanto mais capacitados estamos, né, melhor a gente faz o nosso serviço para atender da melhor forma possível essa situação do tentante. Falando nisso, sargento, como é a abordagem
a um tentante, qual é? O que é que, assim, a prioridade do bombeiro na hora de atender ao tentante? Será que ele tem que ter empatia? Será que ele primeiro agarra ou dialoga, digamos assim, a vítima? Qual é a prioridade? Vamos lá. Tudo se inicia, né, pela chamada 193. Né? Nossa central, ela recebe a informação do tentante, tenta das informações do solicitante, tenta captar o maior número de informações possível, o local onde ele se encontra, os riscos inerentes ali à ocorrência, porque o tentante ele pode estar tendo algum tipo de instrumento, né, para tentar contra a própria vida. E a gente também tem que se cercar desses cuidados, como também o que levou ele estar ali. Às vezes é possível, um familiar liga avisando do que se trata. Diante disso, as guarnições são acionadas, é mobilizado um trem de socorro, onde vai todo um efetivo que dentro de uma estratégia, cada um tem suas atribuições, e ao chegar no local, a gente vai verificar todo aquele espaço, toda aquela situação, coletar informações com parentes ou amigos, ou aquelas pessoas que ali chegaram primeiro e começaram a dialogar. Muitas vezes já nos deparamos com pessoas populares, muitas vezes sem um conhecimento da técnica, mas está ali com um diálogo bem aceitável, né? Ele está conseguindo dissuadir aquele pensamento do tentante. E ali aquela pessoa, com certeza também, ela vai nos ajudar, porque se ela já tem um vínculo ali com aquela pessoa, a gente vai ficar monitorando e de repente não, auxiliando para que aquela pessoa ela ajude aquele tentante não cometer o ato. Com relação às equipes, essa equipe ela tem várias funções, tem um abordador técnico, né? Vamos dizer assim, abordador técnico 2, tem os abordadores táticos, que são os indivíduos que estão um backup pronto para atuar num possível sinal onde o tentante ele queira realmente consumar o fato, e o comandante da guarnição, comandante de resgate ou outra instituição como o SAMU, no caso, para dar apoio caso o tentante venha a tentar, ou até uma abordagem tática, que é o último recurso que nós utilizamos para fazer essa abordagem. Vamos usar técnicas de diálogos, principalmente a escuta. O indivíduo que ele está numa situação de tentativa de suicídio, ele quer ser escutado, ele quer conversar. E muitas vezes ele não consegue conversar com alguém por algum motivo. Às vezes ele tentou conversar com uma pessoa e de repente aquela pessoa que ele estava querendo conversar é justamente aquela pessoa que deixou ele no fator, foi o start, né, o gatilho. Então chegamos com a proposta de escutá-lo, né, com toda a paciência, com empatia, né, ouvindo, tentando dissuadir aquela vontade dele tirar a própria vida, né? Que existe aí todo um processo. Às vezes as pessoas, como eu já vi alguma literatura, né? Às vezes as pessoas elas não abrem a cabeça para resolver os problemas, né? Eles fecham muito a cabeça e acham que aquela forma de atentar contra a própria vida seria uma solução. E aí a gente entra com toda a técnica de diálogo, mostrando a ele que não é a solução, valorizando ele como pessoa, como vida, né? De repente o indivíduo é um bom profissional e ele tem que ser enaltecido, esse lado profissional dele, e mostrar que a vida ela tem que ser vivida da melhor forma possível. Que às vezes não é um fator ali que aconteceu na vida dele, né? Que vai, ele agindo daquela forma, ele vai resolver. E diante disso, a gente se depara com algumas situações onde o tentante ele pode ter características, né? Tipo, uma característica mais depressiva, uma característica mais psicótica, uma característica agressiva. Então, são situações que o abordador tático ele tem que saber conduzir, que para cada uma característica dessa, o abordador ele vai ter que assumir um papel de diálogo e de escuta diferente. Tá certo? Ok. Então, sargento, falar e ouvir é realmente o melhor remédio, né? Isso aí eu não digo que é o segredo, eu digo que isso aí seria a proposta da abordagem, né? Ao chegar no local, respeitamos completamente aquela posição do tentante, né? Ninguém chega agarrando, ninguém chega gritando, ninguém chega fazendo absolutamente nada que faça com que assuste ou aumente a adrenalina. Por exemplo, desligamos as sirenes das viaturas antes de chegar no local. Por quê? Porque às vezes o tentante está ali, de repente é uma pessoa leiga, não entende do processo, e acha de repente que o bombeiro está indo, a polícia, enfim. Então a gente desliga a sirene, faz parte do processo de abordagem o silêncio do abordador. Quando ele se aproxima do tentante, ele se chega, ele permanece em silêncio, ele faz com que a presença dele naquele momento seja sentida pelo tentante,
né? E aí a gente vai começar um diálogo com perguntas simples. Por quê? Porque a gente tenta ser, não podemos ser invasivo ao ponto de estar querendo saber o motivo de primeiro, até porque existe uma intimidade com aquele tentante. Então, de repente, a gente pergunta, por que você quer pular? É uma pergunta errada? Nesse primeiro momento, não se deveria fazer, né? Então, a gente chega com perguntas simples, se é casado, se trabalha, se tem filhos, porque muitas vezes essas respostas nos alimentam de algumas informações interessantes, onde podemos separar aí os fatores de risco, o fator de proteção, os gatilhos, e aí a gente começa a desenvolver um diálogo positivo em cima dessa dissuasão do tentante. O ouvir, sargento, às vezes as pessoas que estão nessas condições, elas só querem reduzir ou eliminar a sua dor, né? Exatamente. Então elas não pensam assim diretamente em tentar contra a própria vida. E até o ouvir, que é essa principal função do bombeiro, né? Hoje, a escuta, é muito importante, porque entre o bombeiro e o tentante vai haver aquela condição de confiança. Exatamente. E isso é muito importante na hora de uma abordagem, não é? Na hora de um sucesso na ocorrência. Então, é tão importante que, frisando essa situação, que no final, né, no final da ocorrência, nós inclusive acompanhamos, né, aquela pessoa que Exatamente. foi abordada por nós, até levarmos a equipe médica especializada, porque essa confiança ela não pode ser quebrada. É um vínculo que, naquele momento ali, a gente consegue fazer com o paciente, né, com o tentante, né? E me desculpe sem interrompendo, é importante que você falou dessa questão do vínculo. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela não foi ouvida por ninguém. E a partir do momento que chegamos lá com empatia, com calma, né, com serenidade, e provando a ela que estamos ali para escutar, que não é fácil, a gente sabe que nós encontramos alguns tentantes, principalmente os depressivos, que os diálogos são bem poucos, né? Aos poucos é que eles começam a observar que a nossa presença ali ela é salutar, ela tem um objetivo positivo. Então eles começam a abrir um pouco a sua história. É diferente já de um agressivo, que ele está lá muito agressivo, e o nosso papel com o agressivo é calar, silenciar, porque em cima daquelas palavras que muitas vezes é jogada em cima de nós que somos abordadores, a gente está conseguindo ali filtrar e identificar alguns problemas que ali estão. E com o nosso silêncio, falando baixo, né, com ele começa a entender que a gente não está ali para causar problema, a gente está ali para tentar mostrar a ele que aquele caminho ali que ele está tentando fazer. Então, geralmente essas pessoas que têm esses aspectos agressivos, eles começam a entender o nosso papel, começam a relaxar, bater um papo, conversar e a gente entrar. E já os psicóticos, que é uma dificuldade que nós temos, né, que são ocorrências maiores. Por quê? Porque o psicótico ele tem alucinação, ele tem ele ouve vozes, ele imagina, ele tem um pensamento diferenciado, então ele pode sair da realidade, ele pode voltar, e o abordador ele tem que estar pronto para isso. Por isso são ocorrências longas, né? Muitas vezes quebra-se o vínculo muito com o psicólogo, é por isso que existe o abordador 2, que é aquele segundo abordador que está ali, porque se todo diálogo. Exato, porque qualquer quebra de vínculo, qualquer atrito que aconteça entre o tentante e o abordador 1, esse abordador ele vai entrar em cena, né? Não que apresentamos uma causa ali para criar esse atrito, mas muitas vezes o tentante, muitas vezes ele só quer ouvir o que ele quer ouvir. E muitas vezes o abordador, na intenção de querer mudar esse pensamento, pode causar uma contrariação aí do pensamento e causar esse atrito. Então o abordador 2 ele vai ficar sempre atento para justamente quando acontecer esse atrito, ele vai começar a fazer essa mudança, né, de abordador, né, que isso é normal, não significa que é uma falha, pelo contrário, é mais uma alternativa, né, é uma carta na mão que nós temos ali diante daquela situação. Certo. Em relação aos militares que são capacitados no curso, né, no CATS, Sim. Na última turma, é bem lembrado que nós não formamos apenas bombeiros militares, não é isso? Então a Polícia Militar, junto com alguns das Forças de Segurança da Polícia Civil também, realizaram o curso de abordagem técnica tentativa de suicídio. É importante, Sargento Jefferson,
realizar esse link com outras forças de segurança nesse tipo de ação? Com certeza, né? Nós acompanhamos muito os trabalhos externos aí no caso das corporações que foram pioneiras, no caso São Paulo e Ceará. A gente percebe essa extensão do conhecimento com relação à abordagem, né? Algumas formas de forma mais restrita, por conta de algumas ações, e outras de forma mais igualitária, quando se tornam os operadores de segurança pública. Por que é importante? Muitas vezes, a Polícia Militar se depara primeiro com a situação do que nós bombeiros. A Polícia Militar ela trabalha de forma ostensiva. Então, a probabilidade dela pegar uma tentativa de suicídio, até antes mesmo que alguém ligue, ela está passando, identificar ali aquela pessoa sozinha numa ponte, de forma totalmente suspeita, e às vezes o policial ele para e vai começar a abordar. Então essa primeira abordagem é importante, como eu falei. O fato do policial ele entender do processo, ele não vai deixar de chamar o corpo de bombeiro, por quê? Porque existe toda uma estrutura ali por trás. Ele pode até continuar no processo de diálogo e escuta, mas a gente tem que fazer toda a nossa formação operacional e estratégica com relação aos backups, a segurança do policial, porque muitas vezes ele está ali numa ponte e ele pode se aproximar do indivíduo, não que ele vá agarrar, mas ele pode, na hora de pegar no braço do indivíduo, ele dar a mão, ele pedir a mão para um tentando desistir. Então a gente tem que se cercar todo de segurança. Então a presença do bombeiro naquela hora não é para tirar o policial de cena. Agora, aquele indivíduo da segurança pública, que de repente ele não tem um conhecimento, está ali fazendo o diálogo, e de repente a equipe do bombeiro chega e percebe que aquele diálogo está fugindo do padrão aceitável para a gente manter aquele vínculo, então esse policial ele é avisado e a gente começa a fazer uma transição para que o bombeiro vá... Tivemos um pequeno problema técnico, mas voltando às nossas discussões aqui sobre outras forças de segurança pública na abordagem a técnica a tentativa de suicídio, ok? O Eduardo Cavalcante, sargento, tem uma pergunta que o senhor já respondeu. Primeiro, ele está nos parabenizando pela iniciativa da live. Muito obrigado, Eduardo, agradecemos. E a pergunta dele foi justamente essa. Gostaria de saber qual é a orientação inicial para uma guarnição da Polícia Militar ao chegar primeiro no local da ocorrência como tentante. Isso o sargento Jefferson colocou antes mesmo de saber a pergunta. E ele ainda frisa assim, principalmente aqueles policiais militares que não têm tal habilidade e conhecimento para lidar com essa situação. Como o sargento Jefferson colocou, se aquele policial militar, como é no caso a resposta da pergunta do Eduardo, ele está com vínculo com o tentante e a gente chega na ocorrência e percebe, então a gente vai apenas ali orientar, assessorar, né? Assessorar essa abordagem. E ao militar que não tem essa habilidade, então aos poucos a gente vai fazendo essa transição de comando, digamos assim, na ocorrência. Nesse sentido, Cordeiro, eu também entendi que ele perguntou como ele se procede, né? Quando ele não tem conhecimento do que fazer. Né? A princípio, o que é que a gente orienta? Abordar o indivíduo mantendo uma certa distância de segurança, até porque se for um indivíduo que esteja numa ponte, a sua aproximação pode deixar ele agitado, ele pode escorregar, a queda pode ser até por acidente. Como você também, de repente, o indivíduo, na tentativa de querer agarrar, ele pode cair também. Então a aproximação é mediana, de mais ou menos 2, 3 metros. Se a vítima pede para se afastar, afaste-se. No curso a gente sabe que existem as zonas de abordagem, zona social, zona interpessoal, zona de trabalho. Tudo isso são etapas a ser conquistadas durante um diálogo e às vezes a população ela não entende, quer partir logo para cima para querer agarrar. Então o primeiro passo é tirar todos aqueles curiosos que ficam ali instigando, gritando, demonstrando sinais até de nervosismo. Segundo passo, manter uma distância segura e começa a acalmar ele. Né? Evita perguntar a motivação que ele quer, pergunta o nome dele, se identifica, diz sua idade, começa a mandar ele respirar, manter a calma, ou seja, você tem que começar a mostrar um diálogo que você está ali para ajudar. E se ele estiver falando, comece a escutar, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer tirar essa vontade dele tentar. Então, quando a gente escuta, a gente entende também que ele começa a diminuir o estresse, e aí fica fácil. Né? Fica fácil, quando eu falo, fica mais tranquilo para a gente conseguir estender a nossa mão, né? Para ele sair daquela zona de risco. Né? O atendimento, sargento, aos tentantes, a empatia, né?
o amor, digamos assim, que a gente coloca nesse tipo de ocorrência, ela já começa no diálogo. Exatamente. Né? Então, o primeiro atendimento é no diálogo. Então, se a gente realmente enfatizar esse vínculo, mostrar para o tentante que nós estamos ali para ouvi-lo, esse vínculo ele aumenta consideravelmente e aí, assim, o sucesso da ocorrência ele vem com êxito. Né? A desistência do tentante, né? Isso. Sargento, vamos entrar agora na parte de prevenção, ok? Estamos no Setembro Amarelo, vamos entrar diretamente falando sobre prevenção. Agora, eu queria assim quebrar o protocolo e a gente fazer um bate-papo sobre brincadeiras asfixiantes, certo? Ok. Então, acontece muito casos de crianças e adolescentes que, na sua inocência, assim eu posso falar, eles acabam tirando a própria vida por brincadeiras não oxigenantes, né? Por que dessas brincadeiras? Muitas dessas crianças, eles têm um vínculo social, por exemplo, na escola, onde eles precisam ter uma certeza, eles precisam ter uma aceitação naquele grupo escolar, por exemplo. E muitas das vezes aquele grupo escolar, ele participa de algumas brincadeiras, essas brincadeiras são asfixiantes, e para que essas crianças e adolescentes entrem para esse grupo, eles acabam brincando de tal forma que não conseguem enxergar aquele perigo. E muitos óbitos, infelizmente, acontecem por isso. Mas não só na escola, isso acontece também dentro de casa. Então, se eles dentro de casa conseguem fazer os desafios propostos pelo grupo social, ele leva essa informação ao grupo social e aí para eles se afirmarem dentro daquele grupo. E é muito importante nós, como os pais, tios, avós, irmãos, prestarem bastante atenção no comportamento das nossas crianças e adolescentes. Então, sargento, vamos fazer esse bate-papo sobre essas brincadeiras asfixiantes para que vocês que estejam aí do outro lado participando dessa live possam ficar atentos e com a orelhinha em pé em relação ao comportamento das nossas crianças em relação a tudo isso que a gente está comentando. Veja só, a gente sabe que nessa fase de entre 12 e 24 anos, né, dentro dessa mudança, vamos dizer assim, de personalidade e conduta, existe toda uma querência, uma descoberta, né? E o jovem, por ter essa questão do entusiasmo emocional, entrosamento social, a busca de novidades, eles começam a se desafiar. E a gente tem um tempo aí, no meu tempo, não sou tão velho, mas também não sou tão novo. A gente não tinha essa ferramenta hoje, que são redes sociais e internet. Isso. Então, muitas informações, vamos dizer assim, a gente só adquirir mais ou menos no tempo certo da nossa idade. Inclusive, a nossa cultura era essa, tudo no seu tempo. Hoje, a gente já está com algo mais acelerado. Certa vez eu li um livro de um psiquiatra aí que escreve muito livro de questão de autoajuda, falando sobre ansiedade. E na época, isso eu li o livro já tem mais de 6, 7 anos, ele sempre dizia que a gente vai chegar a aplaudir uma criança de 1, 2 anos de idade com o dedinho na tela do celular. Então, muitas vezes a família acha aquilo dali magnífico, né? Só que aquilo dali está acelerando um processo que depois da passagem do dedinho na tela do celular, ele começa a querer o desenho. Depois do desenho ele quer novamente. Quando a internet trava, ele já começa a demonstrar uma certa irritação, né? E aí ele mostra o seguinte, ele faz até uma brincadeira. Faça um teste. Desliga a internet do seu filho por 30 segundos e espera a reação dele. Depois repita isso. Então faz com que esse processo de celeridade nas informações, da busca, começam a deixar os jovens muito ansiosos. E sem contar também com essa demanda de informação. Hoje uma criança de 10 anos, ela está com um nível de informação mais alto do que de repente um adulto há 15 anos atrás, né? Hoje a criança ela tem acesso a tudo. E aí entra o pai, a mãe e a escola, né? Onde a gente tem que estar sempre observando. Eu posso dar o telefone ao meu filho? Pode. Você tem o dever de estar observando, olhar o histórico.
não está achando lindo determinado tipo de ações e atitudes da criança, porque ele está fazendo ali, de repente, sem até ter intenção. Mas essa é justamente o grande fio. O problema é, ele não sabe o que está fazendo. Né? Então nós temos aí a brincadeira com o spray, né? Que o pessoal aperta o spray na boca, tenta prender a respiração para saber quanto tempo vai passar com aquele produto. A gente sabe que o desodorante, o spray, ele tem algumas substâncias, por exemplo, alguns têm butano, tem outras substâncias que nada mais é do que aquele desodorante eliminar bactérias. Então, dermatologicamente, ele é feito para usar na pele, não introduzido pela boca. Então, essa criança vai inalar essa substância química, vai para os pulmões, atinge os alvéolos pulmonares, vai ter problema na questão de respiração, vai ter edema de glotes, que é o que muito acontece. Ele pode desmaiar e ter um relaxamento da língua e ficar asfixiado. E aí vem todo um processo. Outra brincadeira é colocar um saco plástico, colocar o desodorante dentro e ficar respirando o desodorante. Tudo isso vai levar a um desmaio, uma tontura. E são ações e brincadeiras que os pais começam a observar as atitudes do filho. Se ele se tranca no quarto, porque a gente sabe que vai chegar uma fase da adolescência que ele vai começar a querer ter o seu espaço. Exato. Mas em que momento ele vai trancar a porta? Então ele pode estar trancando a porta para estar assistindo um vídeo inadequado, ele pode estar trancando a porta para estar fazendo essas experiências, e aí depois que acontece, a gente vai só lamentar. Eu sei que é difícil, né? Também sou pai de adolescente, sou pai de criança. Na medida do possível a gente tenta orientar. Mas a gente não deve se cansar e não deve perder essa questão, porque senão a gente está perdendo a luta contra isso. Né? O que a gente mais vê hoje em dia, como um atleta, acho que no ano passado, 13 anos, em Santa Paraná, se eu não me engano, é uma criança que vive dentro de um ambiente esportivo e é saúde, é prática esportiva, que eu tenho certeza que quando as crianças estão dentro dessas áreas esportivas, que eu já pratiquei esporte, a orientação dos professores com relação a tudo isso, que esporte é saúde, né? Ela se asfixiou com desodorante, né? Brincadeira com asfixia, né? Que é o aperto no tórax até apagar, né? Às vezes colocar um cachecol, né? No pescoço e apertar até que ponto o indivíduo vai ficar apagado, ou ver estrelinha. Eles começam a dizer que, quando você está perto de apagar, você começa a ver bicho. Então, começam a ter essa indução. E se você fizer uma análise, geralmente os vídeos que é proposto nas redes sociais são sempre de pessoas mais velhas induzindo os mais novos. Por quê? Porque aquela idade nunca consegue atingir a outra idade, porque já está numa fase de maturidade. Mas aí, se essa criança ela começa a observar assuntos delineados de adulto para a criança, ela vai ter uma formação mental e ali ela vai começar a se alimentar, ela vai começar a achar que aquilo é verdade e tudo aquilo que o pai fala não é verdade e a verdade é só o que fala na TV. Então até a abordagem nesse momento ela tem que ser com cautela, com conversa, né? Procurar uma ajuda de repente até psicológica, porque isso aí já começa a fazer um desvio com relação à rotina diária e com risco de vida iminente, né? Porque qualquer ação dessa pode vir a ser fatal. Então, sargento, é muito importante, né? Que os pais tenham essa atenção com seus filhos, ou os tios com seus sobrinhos, enfim, principalmente se essas crianças e adolescentes, eles mudam o comportamento, não é? Exatamente. Crianças que eram bem extrovertidas começam a ficar introvertidas, você não sabe o porquê. Existe a necessidade de ter essa sensibilidade, principalmente com os seus, não é? Com os da sua própria casa. É importante essa sensibilidade. Só em você perceber a mudança de comportamento da criança, não pode de forma alguma achar que é a idade dela. Exatamente. Então, busque informação, não adianta chegar a estar brigando com a criança, é necessário ter um diálogo para saber o porquê de tanta... a criança era tão extrovertida, porquê dessa introspecção. Então a gente tem que realmente investigar com amor, com empatia, porque você não sabe o que está por dentro, você não sabe o que está no sentimento da criança. E de repente ela pode até estar brincando de tal forma que não está conseguindo entrar, por exemplo, num grupo social, na escola, e está se sentindo triste por isso. Então é importante a gente ter... E o ingresso dessa criança nesse grupo, aí isso é o que é o mais importante. Às vezes essa criança, para poder participar desse grupo, qual é o ingresso? Isso. É cometer esse desafio. Que muitas vezes nenhum desse grupo cometeu o desafio. E eles colocam essa criança para testar. Tem uma pesquisa publicada
pela aquela instituição de Me Cuida, né? Que foi feito em 2015, com adolescentes de 19 a 17 anos, 1.395 crianças francesas e brasileiras de 9 a 17 anos. 40% já brincaram de asfixia e 10% já chegaram a desmaiar. Então não é uma coisa que isso aí não está começando hoje, é muito, muito grave isso. Isso é muito forte. Então, às vezes, a criança que usa, do nada ele começa a usar um solapino, dentro de casa está usando jaqueta. Por quê? Pode ter sido automutilação. Ele pode estar entrando no jogo da baleia azul e está lá arriscando com faca e está usando aquilo dali. Às vezes ele está usando uma camisa de gola longa para esconder, de repente, a brincadeira asfixiante, tentando se estrangular. Marcas, né? Marcas. Então, todo comportamento ele deve ser observado. E nós, como os pais, eles não devem ter esse milindre de chegar aos filhos e perguntar. A invasão, né? Invasão não, como eu digo, a pergunta, o diálogo, ela não é uma invasão. Ela é impertinente. Não ela é é pertinente. Né? E você vai ter que ser bem claro e avisar o seu filho. Eu estou lhe perguntando isso porque você está com uma mudança de comportamento. Né? Então, mais uma vez, a gente enfatiza a questão do ouvir e do falar na abordagem à tentativa de suicídio, na abordagem às crianças que estejam, porventura, brincando com esse tipo de... Na verdade, brincando com a vida, se assim a gente realmente pode dizer, né? Sargento, Capitã Sofia, nossa capitã aqui do CBMAL, seja muito bem-vinda, capitã. Ela botou aqui entre aspas, realmente é importante a população saber que existe um protocolo de atendimento que deve ser cumprido, porque os comportamentos dos populares próximo à ocorrência podem influenciar no comportamento do tentante, com certeza, e atrapalhar o desempenho do abordador técnico. Isso, é o que eu falei, né? A gente tem que fazer isolamento. Quando eu falei até a resposta, uma pergunta mais anterior, como proceder àquela pessoa que não tem conhecimento. Então, Eduardo, né? Exatamente, o Eduardo. Então, aquela resposta. Vai ter que afastar as pessoas, fazer com que essas pessoas que estejam ali demonstrando nervosismo, gritando, tem que isolar, para a abordagem ser, a princípio, para quem não tem conhecimento, de forma plausível e com calma, até que as instituições habilitadas cheguem para resolver. Valdinho, está trazendo aqui uma pergunta para a gente, sargento. Seria o caso de chamar essas pessoas que publicam brincadeiras, desafios, por homicídio culposo, aí já entra mais numa situação jurídica, não é, sargento? Nós não temos assim essa... Eu quero crer que isso é uma opinião pessoal, né? No meu entendimento, que tudo que leva a esse fim trágico deveria ser eliminado, né? Ele ser eliminado. Nós não estamos falando de algo que é vamos dizer assim, uma história proibida para menores de 18 anos. Não é. A gente está falando de um público específico, né, que é atingido de uma menor idade, 7 anos, 9 anos, que são crianças. São pessoas que acreditam naquele monstro do desenho. Ele sabe que é um desenho, mas ele acorda assustado com medo do desenho. Então por aí você tira a percepção dessa criança. Então eu quero crer que tem algumas ações correndo aí com relação a algumas redes sociais. A gente até pode pesquisar. Se você colocar no Google brincadeiras perigosas, jogos de asfixia, vai ter lá alguma informação. Mas eu ainda quero crer que algumas informações estão acompanhadas de vídeo. Então esse vídeo não deixa de ser. Agora, uma coisa é o vídeo informativo e uma coisa é o vídeo fazendo com que essas crianças façam, né? Então eu quero crer que as redes sociais, o Facebook, Instagram, enfim, as demais, devem ter uma política em relação a isso para evitar. É importante, né, sargento? Porque a gente observa, infelizmente, ainda em algumas redes sociais, pessoas, como a gente falou, até mesmo adultos, que a gente não sabe nem se passou realmente por isso, mas pela febre de querer seguidores, eles informam, eles mostram, eles ensinam como essas brincadeiras devem ser realizadas. E isso, ao nosso entendimento, realmente deveriam ser banidas. Mas é claro que entra na questão de expressar o vídeo na rede social, se é legal, se não é legal, mas faça o seguinte: se você sabe que aquele vídeo ele faz mal para o seu filho, até mesmo para você, não busque informações sobre ele, não é? Não busque informações
Se está ensinando ao seu filho como brincar com uma brincadeira não oxigenativa, não brinque, né? Não brinque, não mostre, colha essas informações, preste atenção no que seus filhos realmente... E aproveitando o gancho, quando a gente fala muito em jogos perigosos, falou muito em redes sociais e internet, a gente lembra também que esse excesso do adolescente, da criança, se expor em redes sociais como um possível influência digital, como a gente chama de... ele produz conteúdo digital. Então isso também é muito angustiante para uma criança. De repente ela publica, na visão dela, algo fantástico, que de repente não consegue a quantidade de curtidas ou seguidores. E ela vê, às vezes, uma criança que tem todo um assessoramento, o pai, empresários, pessoas envolvidas, e consegue um alto nível de curtidas e comentários e tal. Então, às vezes, o pai incentiva, às vezes, uma criança a estar publicando, brincadeirinha, mas só que a criança, ela está buscando notoriedade. Porque a criança, com 2 anos, tem milhões de curtidas, e eu, que sou mais velho e tal. Então, isso mexe com a cabeça da criança. Recentemente, a gente teve um caso, não em relação à curtida, mas veja que o jovem, apesar de ser um jovem que estava diretamente ligado às redes sociais, o filho daquela cantora Valkyria, fez uma brincadeira com o primo, foi com o irmão, não sei, e o comentário das pessoas potencializou aí, não sei se ele, eu desconheço se ele já tinha algum problema psicológico, e fez com que ele tirasse a própria vida dentro de um processo, né, por ele ser um adolescente, por ele ser uma pessoa, vamos dizer assim, descolada, mas ele não estava com o psicológico preparado para ouvir a crítica. Até nós adultos, muitas vezes um amigo, a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Uhum. Às vezes é difícil a gente ouvir um amigo dizer que você está errado, e às vezes a gente até fica de mal da pessoa, pô, o cara chega aqui me criticando, e você nunca reflete se aquela crítica de fato veio para ajudar a construir você. Você só acha que toda crítica ela vem para lhe destruir. E aí essas pessoas não estão com essa cabeça para entender dessa forma. E começa a acontecer esse desvaneio que está acontecendo. Certo. Dando continuação aqui, sargento, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o CVV, né? Para quem não sabe, é o Centro de Valorização à Vida. O CVV, ele é um órgão que, atrás de do número 188, existem profissionais que estão lá 24 horas, né, sargento? Isso. Todos os dias da semana, para lhe ouvir. Então, sargento, queria que você falasse um pouco sobre o CVV. Bom, o CVV é um Centro Voluntário de Valorização à Vida, né? O número é 188. São pessoas voluntárias que passam por um treinamento, né, de diversas profissões, não necessariamente ser psicólogos. E eles estão ali exclusivamente para escutar, né? Porque isso é importante. Todo mundo tem problema. Às vezes a gente pensa que não tem, mas tem. E muitas vezes a gente se sente introvertido para falar, dizer, seja qual for o problema. A gente pode achar que às vezes tem um amigo que vai ouvir algum problema nosso, ele pode tirar aquilo como uma brincadeira, ele pode incentivar você a fazer algo que não era interessante. E quando você liga para o CVV, você vai ouvir, ser escutado, você vai receber orientações, e dependendo do teor das conversas, o pessoal vai orientar você a procurar uma ajuda psicológica, médica, psiquiátrica, porque muitas vezes a gente está passando por atribuições. Temos agora o processo do Covid, onde startou aí ansiedade, muitos jovens que estavam dentro daquele processo de liberdade, de passear, de estudar, de praticar esporte. Num primeiro momento, como todo estudante adolescente, quando ele achou que ia ficar em casa, para ele deve ter sido algo, vou ficar em casa agora. Mas ele não tinha dimensão do que estava acontecendo. E aí ele começou a startar isso. Então, quantas pessoas ficaram ansiosas, depressivas de fato, quantas pessoas não tentaram a vida achando que o mundo ia acabar. E é nessa hora que o CVV entra para falar com essas pessoas, escutar essas pessoas e orientar de forma que ele venha buscar uma ajuda médica, psicológica e terapêutica, né? Qual é o número, sargento? 188. 188. 24 horas 24 por dia. horas por dia. Então, pessoal, a gente... E só lembrando, Cordeiro, que, sem querer interrompendo, a ligação ela é anônima, tá certo? O indivíduo que está lá, ele está escutando você, sua conversa está total, no absoluto sigilo, né? Que é o importante. É isso que faz com que as pessoas se abram,
né, para tentar aliviar aquele pensamento de dor, de suicídio, né? Que às vezes a pessoa fica sem querer ligar, achando que vai ser gravado, que vai ser jogado. Não, mas tem todo um processo de sigilo, de cuidado, para ajudar essas pessoas nesse momento de necessidade. Então, justamente sobre isso, né? É muito importante ter alguém para que possa ouvir, não é, os nossos momentos de dificuldade, principalmente pessoas que estão tentando, né, ou pensando em tentar contra a própria vida. Não se acanhe, né, não se limite, que é muito importante. O Setembro Amarelo, ele está aí para falar justamente sobre a prevenção do tentativa de suicídio. Como eu falei no início, é um tabu falar sobre isso, mas é muito importante. Eu já vi um comentário dizendo assim, mas por que só o mês de setembro que se fala sobre a prevenção do suicídio? Deveria ser todo ano, né? Todos os meses do ano, eu concordo plenamente. Mas todos os meses do ano, esse tema de suicídio ele é realmente falado. É muito importante todos os meses do ano falar, não só o mês de setembro. Por que o mês de setembro? Porque, como eu disse no início, o dia 10 é comemorado o Dia Mundial de Prevenção. Por isso que o mês de setembro foi escolhido. Mas essa história de falar sobre esse tema de suicídio é muito importante. Né? Isso é diária. Isso é diária. Voltando um pouco, sargento, sobre a questão das brincadeiras asfixiantes, é importante os pais, vou até deixar aqui essa mensagem, né? Que os pais, eles precisam também conversar com a escola de seus filhos, não é? A escola também faz parte da educação. Pais, famílias, Estado, então todos esses três em conjunto, né, a escola, todos esses três em conjunto, ele faz parte da educação da criança. E em relação às brincadeiras asfixiantes, é muito importante a gente também saber como a escola está lidando com isso, né? Porque pode ser até que a escola do seu filho, ela não saiba nem disso, não é? Não tenha esse conhecimento. E de repente você, com a live que está sendo abordada, esse assunto está sendo abordado na live, starte essa ideia em você e de repente você procure dentro da coordenação da escola de situações que já fazer até uma dinâmica na escola, mostrar, né, todo mundo, porque às vezes pode ser tem crianças que já estão inseridas nesse processo da brincadeira, só que na visão dela é algo aventureiro, né? E a partir do momento que ele vem mobilização da escola, palestras, mostrando tudo isso, ela vai startar, vai dizer, estou fazendo algo errado. Porque a criança também tem esse poder. A gente não pode achar também que a criança ela é fechada. A partir do momento que ela vê um professor, um psicólogo, uma pessoa que ela se acha referência na escola, dizendo que está errado, ela vai entender que aquilo que ela estava fazendo é errado. Isso é a prevenção. Exatamente. Né? Isso é mais uma forma de prevenir. Dessa vez de caráter educacional dentro da escola. É importante também a escola realizar, não só com os alunos nessa parte educacional, reunião de pais e mestres. Por que não colocar na reunião de pais e mestres esse assunto? Não é? Isso. Por que não? Por que ainda existe esse tabu de falar sobre isso? Será que eu falando sobre suicídio, eu vou estimular alguém a suicidar? Muito pelo contrário. Quando se fala em suicídio, é justamente para mostrar várias formas de prevenção. E de repente aquela pessoa que está pensando em tentar contra a própria vida, ela pare, né, reflita e pense realmente em querer ajuda, em querer pedir pelo menos um ouvido amigo aí. E seja empático, comece por dentro, né, na sua própria casa, um amigo do seu trabalho que já de repente falou, mesmo que seja em tom de brincadeira, não queria até deixar de viver ou alguma coisa desse tipo, né? Chegue lá, né? Converse direitinho, porque a gente não, como a gente falou no início, a gente não conhece um ao outro de fato, né? Mas certos sinais que são dados que a gente não pode negligenciar. Exatamente, é isso que eu falo agora, você tocou num assunto interessante. Muitas vezes o pessoal acha que aquela pessoa que quer cometer o suicídio, ela de fato não falou, mas ela deu sinais. Isso. Ela deu sinal ficando em silêncio,
ela deu sinal quando ela deixou de ser aquela pessoa bem extrovertida, ela deixou sinal quando ela começa em alguns momentos de relacionamento com pessoas mais afetivas, citar um momento que, paz, acho que a minha vontade agora não era nem, eu queria morrer. Então são esses sinaizinhos que começam a ser despertados, que muitas vezes quando acontece o fato, às vezes começam os amigos, rapaz, em tal dia, como eu encontrei com ela, estava tão triste, mas é um hábito nosso de não estar se aproximando. Inclusive no nosso curso a gente saiu com essa denominação de gatekeeper, né? Que eram os guardiões aí da abordagem, é uma expressão onde também nos faz deixar atento a isso. Né? É um exercício diário nosso. Quando a gente chega no quartel, chega em um ambiente que a gente encontra uma pessoa que é alegre, de repente ela passa um dia, 2, e a gente chega lá, e aí, como é que tá alguma coisa? A gente vai se aproximando até extrair um pouquinho o porquê daquela pessoa. Então isso é muito importante, a gente sempre está atento às pessoas ao nosso redor, para a gente estar buscando antecipar os fatos e tentar evitar o pior. Certo. Nosso sargento R. Marcelo está trazendo um provérbio africano aqui. É preciso uma aldeia para se educar uma criança, né? Importante. Os valores que a criança aprende vêm não só do seu núcleo familiar, mas sim de toda uma comunidade que envolve e essa comunidade em que ela se relaciona. Então é muito importante ter essa empatia, esse entendimento que todos é quem fazem, são responsáveis pela educação das nossas crianças. Sargento, comenta rapidamente sobre o CATS, certo? Em relação a matérias abordadas, tempo de curso, duração do curso. Deixa eu puxar aqui uma filinha, né? Rapidinho. Veja só, nós temos aqui o CATS, tem uma carga horária aproximadamente de 42 horas aulas. Certo. Né? Acho que no último curso que nós tivemos se estendeu mais um pouco. Né? Nós temos aqui o histórico, epidemiologia e fase do suicídio, aspectos psicológicos, mitos sobre o suicídio, aspectos jurídicos e direitos humanos, sistema de comando de incidentes aplicado nas tentativas de suicídios, abordagem técnica à tentativa de suicídio, brincadeiras perigosas de jogos de não oxigenação, imobilização humana, técnica de rapel, simulado de abordagem técnica e táticas e uma revisão geral, e a gente faz os nossos simulados, né? Que é aí que entra todo um processo de aplicação do conhecimento teórico com as práticas. Porque muitas vezes a percepção e o volume de informações é grande e não tem como não praticar. Então a gente vai colocar o aluno em prova, né? A gente passa aí, começa de manhã, vira à noite, está previsto. Então ele vai treinar toda aquela habilidade, construir todo um conceito que ele aprendeu aplicando as técnicas do diálogo. Os simulados, eles têm toda uma objetividade, ele não é colocado lá de forma aleatória, tem toda uma história, tem todo um várias cenas, né? São várias cenas, tem fator de proteção, o aluno tem que descobrir o fator de proteção, o gatilho, os fatores de risco, para ele atingir o objetivo. Né? Então é um curso muito bom, dinâmico, recomendo a todos que tenham a oportunidade de fazer, né? Porque a gente leva também esse curso para a nossa vida, né? Não é só para dentro do quartel, a gente leva para a nossa vida pessoal. Então é um curso muito interessante, muito bom, recomendo a todos, espero que no próximo edital exija o triplo de pessoas querendo fazer, porque existindo o triplo de pessoas, a gente sabe que turmas futuras estão engatilhadas aí para a gente fazer o curso. E é muito importante, né, Sargento? Um curso como esse de capacitar de início, pessoal, as forças de segurança, né, pública, para estarmos realmente capacitados tecnicamente para atender esse tipo de ocorrência. É muito importante. Sargento, em relação, pessoal, a vídeos, em relação a esses vídeos, por exemplo, de consumação de ato suicida, né? Então a gente fala como prova de prevenção, de vocês não divulgarem nas redes sociais, seja onde for, né? Seja Instagram, seja YouTube, seja WhatsApp. A internet, é excelente, mas para divulgar problemas, parece que essas divulgações, elas acontecem de uma forma muito mais rápida, né?
Então, evitem estar divulgando, não é, esse tipo de filmagem. Você recebeu na sua filmagem, vocês fazem o seguinte, recebeu na sua rede social, no seu WhatsApp, por exemplo, uma filmagem de alguém que se suicidou, repreenda, né, aquele quem mandou. É muito importante isso. Além de você repreender, oriente, diga, ó, não republique isso, não é, Sargento? Não republique isso, porque é muito importante. Denuncie, né? Na rede do Instagram apareceu alguma coisa, vai lá e denuncia. Denuncie isso, que tem a forma de denúncia. Isso. Porque se você ficar sempre republicando, né, esse tipo de vídeo, aquela forma de que o tentante ele consumiu o ato pode ser uma forma de que outras pessoas podem querer consumar o nós ato. temos aí o fenômeno chamado efeito Veta, né? Isso. Que é quando pessoas que estão com aquela ideação, né, mas não está tão potencializada, e começam a ouvir notícias, começam a ver vídeos, começam a potencializar aquela ideação. Inclusive, a ONU, né, ela tem uma norma lá, uma carta, onde ela descreve até a imprensa como abordar uma notícia com relação a tentativa de suicídio, né, para não gerar sítio, né, os locais, para as pessoas não estarem identificando possíveis pontos, formas, né, porque às vezes a imprensa muitas vezes ela age com a intenção de noticiar, mas ela coloca ali uma informação que de repente era desnecessária. Isso só tende realmente a potencializar. Exatamente. Principalmente, suicídio. A gente tem umas fases do ano, né, que a gente tem umas fases sazonais aí, são muito emotivas e existe uma percentual aí de ocorrências mais alta. Então, é nessas épocas aí que quando começa justamente essas possibilidades de ideação suicida, que as pessoas começam a propagar. E é essas pessoas que muitas vezes ela está na fase até impulsiva, ela está ali sentindo uma tristeza, mas ela não pensou. Mas quando ela vê aquele vídeo, ela acha que aquilo seria a solução. É isso mesmo. Sargento, queríamos agradecer, não é, a sua presença mais uma vez aqui na nossa live. Esse assunto, espero que tenha ficado assim em mente das pessoas o quanto é importante ter empatia, o quanto é importante ouvir, não é? E quanto é importante ser aquele ouvido amigo de pessoas que deram sinais, de pessoas que de repente falaram bem por cima que a gente acha que é besteira, né? Se coloque no lugar do outro. Se coloque, é a questão da empatia. E aí, Sargento, a gente quer agradecer mais uma vez, né, a sua presença e o que é que você tem a dizer para toda a nossa população. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que num momento como esse a gente usa para falar, como você falou, disseminar essas informações, ter mais um olhar de empatia para as outras pessoas, né? Hoje em dia o mundo está muito cheio de ódio, muita briga, muita discussão, e a gente está esquecendo de olhar para as pessoas em nossas voltas, né? Até dentro de casa mesmo a gente passa despercebido algumas situações, e mais na frente a gente pode colher até algo que a gente não deseja, né? E é isso, a vida ela tem que ser vivida, né? Cada dia a gente tem que buscar sempre a felicidade, e a gente também tem que se desvincular de tudo aquilo que nos traz negatividade, né? Se a gente não gosta, a gente não é obrigado a estar fazendo média com ninguém para se manter em círculo. Eu não sou obrigado a estar em determinados locais com um sorriso na boca. A gente tem que ser o que nós somos e, na medida do possível, quando a gente perceber também que algo na gente não esteja bem, a gente se acorda indisposto, a gente começa a bater tristeza, a gente tem que procurar uma ajuda, a gente tem que procurar formas de tentar aliviar esse sofrimento que a gente está tendo, né, de forma terapêutica, procurar um amigo para conversar, ficar atento àqueles amigos que, porventura, começam a demonstrar ali, né, um sentimento de tristeza em alguns momentos, seja de perda de um parente, seja de doença. A gente tem que estar perto um do outro. Ok, então deixamos essa mensagem, né, para vocês nessa live falando sobre o nosso trabalho do Corpo de Bombeiros na abordagem técnica à tentativa de suicídio. E lembrando sempre, pessoal, o tentante, ele não quer tirar sua própria vida, ele quer acabar definitivamente com a sua dor. Então, seja esse ouvido, mais uma vez, a gente fala até de forma redundante, né, Sargento?
mas é para enfatizar que é importante ser um ouvido amigo, principalmente quando o seu parente ou o seu amigo ele dá sinais que realmente pode estar pelo menos pensando em querer tentar contra a própria vida. Então, se você se deparar com ocorrências dessa natureza, liguem imediatamente para 193, que é a nossa central do Corpo de Bombeiros, e aí iremos realizar essa abordagem técnica. Ok, sargento? Mais uma vez agradecemos, agradecemos a participação de todos. Inscrevam-se, né, no nosso canal, a live vai ficar salva no YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, no Instagram, no Twitter, no YouTube, que semanalmente, periodicamente, teremos mais assuntos a tratar com vocês, com toda a população alagoana. Muito obrigado pela participação do sargento, muito obrigado pela participação dos senhores e fiquem todos com Deus. Brasil!